Ok, pessoal? Aqui professor Leandro de Filosofia, dando sequência, né, a essa série de vídeos nesse formato, né, do ensino remoto. Já trabalhamos aí alguns pensadores, alguns da antiguidade, outros da modernidade, e hoje nós vamos trabalhar um pensador central na história da filosofia, um dos principais pensadores do iluminismo, se não o maior, um pensador aí frequente nas provas do Enem. Eu arriscaria dizer que é o campeão de questões, né? O Kant, ele está sempre marcando presença, Manuel Kant, né? Ele está sempre marcando presença aí nas provas. Isso inclusive se justifica pela vastidão da sua obra, pela amplitude do seu pensamento. O Kant tanto tem uma perspectiva epistemológica, né? Ou seja, acerca da teoria do conhecimento, como ele também tem uma perspectiva ética, na sua filosofia dos costumes, que aí será objeto de um segundo vídeo que vai compor aí essa nossa série. Pode ficar tranquilos que em breve eu subo aí para o YouTube para ajudar vocês, tranquilo? Lembrando que vocês podem deixar as dúvidas, comentários aqui mesmo no vídeo, no YouTube, sem problema, ou para os alunos que já estão inscritos nos grupos do WhatsApp, podem encaminhar perguntas por lá também, sem nenhum problema. Kant, filósofo alemão iluminista, Immanuel Kant, ali, século XVIII, ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar aqui com ele, um termo, né, chamado de apriorismo kantiano. Como assim, professor? Veja bem, você vai lembrar, né, um texto onde nós vamos trabalhar aqui as principais áreas. A gente não vai aprofundar muito, a ideia aqui é mais estar dando essa revisão mesmo. Você vai lembrar da dialética entre empirismo e racionalismo, né? Você vai lembrar do racionalismo, que tem a razão como centro da construção do conhecimento. Você tem a figura do Descartes, né, que é um objeto de outro vídeo também. E você tem do outro lado o empirismo, tem a experiência como centro no processo da construção do conhecimento. Aí nós temos alguns pensadores aí empiristas, destacar aí o Hume, por exemplo, já foi inclusive objeto de vídeo, está aqui no canal, em algum canto aí você vai achar. Pois bem, o que o Kant faz, na realidade, é apresentar uma alternativa entre o empirismo e o racionalismo. Ou seja, ele vai ficar ali no meio termo. Nem seria a razão, nem seria a experiência que iria ser a fonte, a causa, né, dessa construção do conhecimento. Não. Seria, na realidade, um processo por meio das estruturas das faculdades a priori no pensamento do sujeito, né? Calma que eu vou explicar em detalhes, não se preocupe. O que é que acontece? Você tem na realidade a ideia, para Kant, de que o conhecimento, na realidade, ele de fato começa com a experiência, ele inicia com a experiência, mas ele precisa do sujeito que, por meio das estruturas das suas faculdades do pensamento, vai organizar esse conhecimento, esses dados da experiência. Ou seja, a experiência oferece a matéria-prima e as faculdades no pensamento do sujeito organizam e, portanto, determinam esse conhecimento. Ficou claro? Essa é a ideia. Já eu vou abrir aqui, colocar na tela para vocês uma questão do Enem, para a gente ver como é que isso é cobrado, como é que isso é trabalhado. Você vai ver que não é complicado, é tranquilo, é só dominar um pouquinho essas categorias na tranquilidade. Pois bem, a essas estruturas, a essas faculdades no pensamento, o termo que o Kant usa é as formas da sensibilidade e do entendimento. É o termo que ele usa. Mas a ideia é você pensar a experiência como a matéria-prima do conhecimento e a razão como elemento
pelo qual a razão vai organizar esse mesmo conhecimento. Tá claro? Então, é você pensar o sujeito como centro do processo do conhecimento. Isso, na realidade, configura uma revolução no pensamento, né? Inclusive fica conhecido como aquela história da Revolução Copernicana. Você tem o geocentrismo, o heliocentrismo, o mesmo impacto que isso causou nas ciências, o Kant vai causar também no mundo das ideias com essa concepção. Porque antes você tinha a ideia do objeto determinando, né, o conhecimento ou a experiência. Ele vai aqui apresentar essa visão dialética, questão na tela para a gente já trabalhar, ver como é que isso acontece na prática. Vou ler aqui para vocês um trecho tirado da Crítica da Razão Pura, um clássico aqui do Kant. Até hoje, admite-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto, ou seja, fracassaria, né? Fracassaria no caso. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Atenção, aí vem a questão. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B, defendem que o conhecimento é impossível, restando-lhe somente o ceticismo. C, revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. D, apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Letra E, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Você analisou, você pensou, se você marcou a letra A, você acertou. Observe que o fragmento mostra exatamente os dois pontos de vista opostos, aquilo que eu falei no início da aula. De um lado você tem um conhecimento regulado pelos objetos, e aqui você tem uma outra visão que é regulada pelo sujeito. Lembra que eu falei? Sujeito como centro do processo de conhecimento? Exatamente. Então, se você acertou, show de bola. Se errou, não tem problema, volta o vídeo e vá buscar mais informações sobre Kant. Aqui é só essa realmente uma introdução para que você corra atrás dessas informações aí, tranquilo? Até o próximo vídeo, valeu!